Há muito, muito tempo, quando os seguidores de Jesus estavam espalhados por várias cidades contando as boas novas, havia um homem especial chamado Ágabo. Ele não era um guerreiro com espada, nem um rei com coroa, nem mesmo um dos 12 discípulos. Mas Ágabo tinha algo muito precioso. Ele era um profeta, escolhido por Deus. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Naqueles dias, os cristãos estavam crescendo em número e força, mesmo com dificuldades. Em uma cidade chamada Antioquia, havia muitos seguidores de Jesus, e ali eles adoravam, oravam e aprendiam sobre o Salvador com alegria. Então, um dia, chegaram de Jerusalém alguns homens muito importantes, os profetas. Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo, que falavam mensagens vindas direto do coração de Deus. E, no meio deles, estava Ágabo. Quando Ágabo chegou, todos perceberam que havia algo diferente nele. Ele falava com sabedoria, com firmeza, mas também com muito amor. Seus olhos brilhavam quando falava sobre Deus, e suas palavras tocavam o coração das pessoas. Ágabo não inventava nada. Ele só dizia aquilo que o Espírito Santo mostrava a ele. Era como se ele fosse uma trombeta de Deus, que anunciava tudo o que o Senhor queria que o povo soubesse. E as pessoas escutavam com muita atenção, porque sabiam que quando Ágabo falava, era Deus falando através dele. Ele não usava capas brilhantes, nem tinha um bastão mágico. O poder dele vinha do céu. Ágabo era cheio do Espírito Santo, e isso o tornava muito especial. Ele estava ali porque Deus o enviou para uma missão: avisar algo muito importante para os cristãos daquela cidade. E foi assim que esse servo fiel começou a ser conhecido. Não por fazer barulho ou querer ser famoso, mas por ser um instrumento nas mãos de Deus, ouvindo do céu e falando para a terra. Ágabo sabia que quando Deus falava, era hora de escutar, e ele sempre estava pronto para obedecer. Depois que Ágabo chegou a Antioquia com os outros profetas, ele começou a observar as pessoas e orar com elas. Tudo parecia bem, os irmãos estavam felizes, havia comida nas casas, e as crianças corriam pelas ruas brincando. Mas, mesmo com tudo calmo por fora, Deus tinha algo muito importante para dizer ao seu povo. Durante um momento de oração, Ágabo foi tomado pelo Espírito Santo. Era como se Deus tivesse acendido uma luz dentro do coração dele. Ele ficou em silêncio por um tempo, prestando atenção. E então, com um olhar sério, mas cheio de amor, ele se levantou entre os irmãos. As pessoas pararam o que estavam fazendo e ficaram em silêncio, esperando ouvir o que Ágabo tinha para dizer. Ele respirou fundo e disse: "Irmãos, escutem. O Espírito Santo me revelou que vai acontecer algo muito difícil. Uma grande fome virá sobre toda a terra." As pessoas se entreolharam, surpresas. Fome? Mas como assim? Estava tudo tão bem agora. Ágabo continuou: "Essa fome será tão forte que muitos passarão necessidade. Mas Deus está nos avisando antes, para que possamos ajudar uns aos outros e estar preparados." Sim, queridos. Deus é tão bom que ele avisa antes do perigo chegar. E ele escolheu Ágabo para dar essa mensagem. Não era uma notícia alegre, mas era muito importante. E sabe o que aconteceu? A profecia se cumpriu exatamente como Ágabo falou. Durante o reinado do imperador Cláudio, que governava Roma naquela época, a fome chegou mesmo. Os alimentos ficaram escassos, os preços subiram, e muitas pessoas começaram a passar necessidade. Mas agora todos sabiam que as palavras de Ágabo vinham de Deus. Ele não era um mágico ou adivinho, não. Ele era um mensageiro do céu, e sua boca falava a verdade do Senhor. Essa profecia não só mostrou o quanto Deus se importa com o seu povo, mas também ensinou a todos uma lição preciosa. Quando Deus fala, é sempre por amor, mesmo quando é para alertar sobre tempos difíceis.
E assim, a fama de Ágabo como profeta verdadeiro se espalhou. Todos sabiam que ele era um homem de Deus, que escutava a voz do Senhor e avisava com coragem e fidelidade tudo o que Deus queria dizer. Depois que o profeta Ágabo falou que uma grande fome estava chegando, os irmãos da cidade de Antioquia ficaram muito pensativos. Eles sabiam que a fome era algo sério. Muitos não teriam pão para comer, nem água para beber. Crianças, vovôs e famílias inteiras poderiam passar por tempos difíceis. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não ficaram parados. Eles não disseram, ainda não chegou a fome, vamos continuar a vida normalmente. Não. Aqueles discípulos amavam Jesus e queriam mostrar esse amor de verdade ajudando quem precisava. Então, todos os cristãos começaram a se reunir. Homens, mulheres, jovens, até as crianças pequenas queriam participar. Eles se perguntavam, o que podemos fazer pelos nossos irmãos na Judeia? Como podemos ajudar aqueles que vão sofrer com essa fome? Foi aí que uma ideia linda nasceu no coração deles. Cada um decidiu dar aquilo que podia. Alguns tinham dinheiro, outros tinham comida guardada. Alguns costuravam roupas, outros traziam azeite ou grãos. E sabe o mais bonito? Ninguém foi forçado a dar nada. Eles deram com alegria, com o coração cheio de amor. Um colocava uma moeda, outro colocava um saquinho de trigo, outro dizia, eu vou doar minhas economias. Era como uma grande família ajudando outra família. Foi um verdadeiro momento de união, fé e generosidade. Não importava se alguém dava muito ou pouco, o que importava era que todos queriam ajudar. Depois que tudo foi reunido, os discípulos olharam para dois homens de confiança, Paulo e Barnabé. Eles eram missionários corajosos e amigos fiéis. Todos sabiam que eles levariam os donativos com segurança até a Judeia. E assim, com os braços cheios de ajuda e o coração cheio de amor, Paulo e Barnabé partiram em viagem. Eles atravessaram caminhos longos, subiram montanhas, passaram por vilas e cidades, tudo para entregar ajuda aos irmãos necessitados. Quando chegaram, os cristãos da Judeia ficaram emocionados. Muitos choraram de alegria. Eles entenderam que, mesmo estando longe, seus irmãos de Antioquia se importavam com eles. Foi como se Deus tivesse enviado um abraço bem apertado através de Paulo e Barnabé. Esse foi um dos momentos mais lindos da igreja primitiva. Uma profecia foi dada, o povo ouviu e o amor entrou em ação. E assim aprendemos algo muito importante. Quando ajudamos os outros com amor, estamos mostrando Jesus em nossas atitudes. Muitos anos se passaram desde aquela primeira profecia de Ágabo sobre a grande fome, mas ele não deixou de ouvir a voz de Deus, nem de obedecer às suas ordens. Ágabo continuava sendo um profeta fiel, sempre pronto para entregar mensagens do céu. Agora, o cenário era outro. A cidade se chamava Cesareia, um lugar bonito, com casas grandes e vista para o março. E sabe quem estava lá? Paulo, o grande missionário que viajava por muitas cidades, pregando o evangelho de Jesus com coragem e amor. Paulo era conhecido por todos, ele falava de Jesus mesmo quando era perseguido e levava a mensagem da salvação para judeus, gregos, reis e pobres. Ele já havia passado por naufrágios, prisões, apedrejamentos, mas nunca desistia. Então, um dia, enquanto Paulo estava hospedado na casa de Filipe, um dos servos de Deus, Ágabo chegou. Sim, o mesmo profeta de antes. Ele já era conhecido como um homem sério, fiel e que falava apenas o que Deus mandava. Mas dessa vez, ele fez algo diferente. Todos estavam reunidos ali, conversando, quando Ágabo se levantou em silêncio. Ele olhou ao redor, foi até Paulo, e de repente, pegou o cinto de Paulo. Todos ficaram em silêncio, curiosos. O que ele vai fazer? Pensaram. Então, Ágabo se ajoelhou no chão e, com aquele cinto, amarrou suas próprias mãos e seus próprios pés, como se estivesse preso. E, com uma voz firme e solene, ele declarou diante de todos, assim diz o Espírito Santo,
O dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue nas mãos dos gentios. Uau! Era uma profecia clara. Deus estava avisando que Paulo seria preso se fosse para Jerusalém. Não era uma mensagem fácil. Ver alguém se amarrando daquele jeito deixou todos assustados. As pessoas ao redor começaram a chorar, preocupadas. Paulo, não vá, você vai ser preso, diziam, com medo. Mas Ágabo sabia que precisava entregar a mensagem exatamente como Deus havia dito. Ele não podia esconder, nem mudar uma palavra. Mesmo que fosse uma notícia triste, era uma mensagem de advertência, de cuidado e de amor da parte de Deus. Naquele momento, todos entenderam, Deus sabia o que estava por vir e mais uma vez usava Ágabo para avisar seu servo fiel. E assim, o profeta Ágabo apareceu mais uma vez na história não para assustar, mas para preparar o coração de Paulo e dos irmãos para o que Deus já tinha planejado. Quando Ágabo terminou sua profecia e ficou ali, com os pés e as mãos amarradas, todos ficaram em choque. O ambiente ficou silencioso. As pessoas estavam olhando para Paulo com os olhos cheios de lágrimas. Era como se o tempo tivesse parado. Então, um por um começou a falar: Paulo, por favor, não vá para Jerusalém. Você ouviu o profeta. Eles vão te prender. É perigoso demais. Fica aqui conosco, onde é seguro. Todos queriam proteger Paulo. Eles o amavam. Ele já tinha sofrido tanto e agora havia esse aviso de que seria preso se fosse para Jerusalém. Os irmãos não suportavam a ideia de vê-lo sendo levado como prisioneiro. Mas sabe o que Paulo fez? Ele não fugiu, não se escondeu, nem chorou de medo. Com o rosto firme e o coração cheio de fé, ele olhou para todos e disse algo que deixou todo mundo em silêncio. Por que vocês estão chorando assim? Estão partindo meu coração. Ele disse, e então completou: estou pronto, não só para ser preso em Jerusalém, mas até para morrer por causa do nome do Senhor Jesus. Uau! Que coragem, que fé, que amor por Jesus! Paulo não tinha medo. Ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Mesmo que isso significasse enfrentar dificuldades, prisões ou até a morte, ele estava decidido a seguir Jesus até o fim. As pessoas perceberam que não adiantava insistir. O coração de Paulo já estava entregue totalmente a Jesus. Ele era como um soldado valente, pronto para qualquer batalha, porque sabia que Deus estava com ele. Então, com lágrimas nos olhos, os irmãos pararam de tentar convencê-lo. E juntos disseram: seja feita a vontade do Senhor. E assim, Ágabo cumpriu a missão que Deus lhe deu, avisar com fidelidade o que iria acontecer. E Paulo também cumpriu a dele, seguir com coragem o caminho que Jesus preparou para ele. Essa parte da história nos ensina algo muito importante: Deus fala com seu povo para preparar os corações. E quando confiamos em Ele, podemos ser fortes e corajosos, assim como Paulo.